Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonatas Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, bom dia. Chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Quem vos fala é o pastor Jonatas Souza, como de costume. Todas as manhãs passo por aqui para deixar ao teu coração uma palavra, uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Hoje eu quero falar com você em Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Em uma época de perseguição, de tortura aos cristãos, nós vemos que a igreja primitiva, ela sofreu muito. Hoje a igreja do Senhor, ela sofre, ela padece por levantes, por perseguições, mas olhando para a igreja brasileira, nada se compara ao que passaram nossos irmãos, a igreja primitiva. Massacre, pessoas provando o seu amor por Deus com a sua própria vida, mas eles não negaram. Em toda a história da igreja, em toda a história do cristianismo, os cristãos sempre foram perseguidos. E pensar que esse cenário vai mudar seria ilusão, porque nós vemos que isso faz parte da história da igreja. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver os apóstolos, discípulos, cristãos da sua época, sofrendo, sendo torturados por amor a esse evangelho do reino, por amor ao Senhor Jesus Cristo, mas eles não negaram. Como vencer em tempos de perseguição? Como vencer quando as coisas, as portas se fecharem, as coisas se tornarem negras para nós? O único caminho, a única arma que a igreja ela empunha em mãos é a palavra de Deus e a oração. A palavra para nos trazer firmeza, para nos trazer estrutura, e a oração para nos fortalecer e atrair o favor de Deus até nós. O homem, ele não tem poder algum, ele não pode exercer poder algum sobre mim, sobre você, se do alto não lhe for concedida essa permissão. Então, se Deus concede, ele permite a perseguição a mim, a você, é porque ele já preparou também o escape, ele já preparou também a resposta, a saída para a nossa vida, não é mesmo? Nós vamos ver isso nessa passagem. Você vai ver que Herodes, ou seja, o detentor do poder naquela época, a autoridade máxima, ele vai dar uma ordem de prisão para Pedro, ou seja, para tentar agradar a massa, porque ele já havia matado a espada Tiago, e vendo que isso agradou, os perseguidores da igreja daquela época, ele decide dar um passo mais além, prendendo um dos cabeças daquela época, o apóstolo Pedro, e ele encerra ele na prisão. Mas a igreja ela não perde a fé, a igreja ela não perde o ânimo, a igreja ela não se desespera, mas pelo contrário, ela se reúne a portas fechadas e começa a orar e clamar a Deus. Ela entra no teu secreto, no teu recôndito secreto, no seu quarto de guerra,
para clamar ao Senhor. Aqui está a minha vitória, aqui está a tua vitória. Quando nós entramos no nosso secreto e clamamos a Deus, fazemos nossas petições a Deus, Ele responde-nos, porque é a palavra dele para mim e para você. Quando me clamardes, eu os ouvirei. Quando me invocardes, sereis achado por mim. Ou seja, nós temos ao nosso favor um Deus que a todo tempo está com os ouvidos atentos ao clamor, está com os olhos abertos para contemplar as lágrimas que caem do rosto de um cristão. Nada na nossa vida, nenhum sofrimento que nós enfrentamos aqui é em vão, porque como a palavra de Deus nos diz aos Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu preciso usar essa arma. Eu preciso trabalhar com esta arma chamada oração, porque ela abre portas, ela faz o impossível se tornar possível diante de nós. Pedro está preso por 4 quaternos, ou seja, 4 turnos consecutivos. Saía um, chegava outro para vigiar Pedro. Prisões, cadeias, mas elas não podem prender um adorador, porque quando Deus ordena, um milagre acontece. A igreja está orando, a igreja está clamando. Deus envia o anjo para libertar Pedro. É o que Deus vai fazer na tua vida. De repente, nesta manhã, você acordou desesperado. Pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Pastor, a minha vida chegou ao ápice final. Eu digo não. A tua história começa a mudar hoje. A tua vida começa a mudar hoje. Quando você prostrar os teus joelhos e clamar ao teu Deus, elevar a tua voz ao teu Deus, Ele vai enviar o seu anjo, assim como Ele enviou o anjo para tirar Pedro da prisão. Deus enviará o anjo dele para libertar você, para tirar você dessa prisão que se encontra a tua alma, que se encontra a tua vida. Receba essa palavra nesta manhã. Tome posse dessa palavra. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Ele está no controle da tua vida. Então somente creia e verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Pai, como a igreja primitiva orou, eu oro. A igreja primitiva orava para que Pedro fosse liberto daquela prisão. Meu Deus, o meu irmão que me ouve do outro lado da telinha, o Senhor sabe o que ele está precisando, o milagre urgente que ele necessita. De repente ela se encontra presa por cadeias que a sufocam, que amarra. Mas nesta manhã, meu Pai, eu libero sobre ela uma palavra de escape, uma palavra de vitória. Meu Deus, que o Senhor envie teu anjo como enviou para livrar Pedro. Tira esta pessoa, meu Pai, desse quarto escuro, dessa depressão, essa opressão, meu Pai, que está dominando a mente e a alma dela. Na autoridade do nome de Jesus, eu decreto vitória. Que os inimigos caiam por terra, que os demônios retrocedam e que ela possa experimentar o favor, o escape, o milagre do Senhor na vida dela. Meu Deus, eu oro crendo na vitória, crendo no milagre, crendo na resposta. Que o Senhor envie teu anjo agora para visitar essa pessoa aonde ela estiver, que ela seja liberta, restaurada, transformada e que ela possa testemunhar para a glória do teu nome o favor que o Senhor opera na vida dela nesse dia, nesta manhã, para a glória de Deus. Amém. Toma posse do teu milagre, toma posse da tua bênção, tome posse da tua vitória. O nosso Deus está no controle. O nosso Deus, Ele não perde batalhas. Fico por aqui, Deus te abençoe. Fica com o meu abraço e até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus assim nos permitir.